o Makoto teve o seu reencontro com a deusa, galera. Um reencontro totalmente desejado por todos nós, mas indesejado por ele mesmo, né? Será que dessa vez ele vai se segurar ou será que ele vai sentar a mão na deusa, encher ela de pancada igual a gente tá esperando, cara? Vem comigo e se prepara que eu vou te contar tudo isso agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora falar depois que os governantes das grandes nações foram defender as suas nações, o Makoto foi mais uma vez chamado pela deusa pro território divino. Mas dessa vez ele tinha na sua mente que não seria sem dar um socão na cabeça da deusa, né? O Makoto que veio para um reino cheio de luz, né? Um reino divino de fato e sem dúvida estava no reino da deusa. Quando ele viu isso de fato, ele pensou por que ele teria que voltar para esse lugar onde ele odiava com todas as forças dele. Mas, logicamente que ele lembrou dos sentimentos dele, de contramedida, né? Ele simplesmente queria saber que isso foi o suficiente para ele fazer coisas que ele queria fazer desde o início. E como de costume, né, a deusa, como sempre, apareceu lá quando viu o Makoto foi completamente podre. Afinal, tem alguma razão nas memórias de todo o tempo aí que deixou o Makoto cair no deserto que estava submergindo numa batalha. O lance ali é que o Makoto tinha que se manter calmo, confiar e manter a calma na frente da própria deusa. Até porque dessa vez ele estava ao lado do Shiki, né? Então eu acho que isso facilitava um pouco para ele de se manter um pouco mais calmo e mais tranquilo, não dar um socão nela a troco. Não é a troco de nada, né? Mas ele não vai fazer isso não. Deixando pro lado do Makoto, que estava um pouco aliviado agora, a gente vê que o Shiki também ajuda sempre o Makoto quando ele precisa. E apesar de ser um Lich, o cara é muito gente boa, mano. Pra mim, o cara mais gente boa da parada é ele, tirando o Makoto, obviamente. O que passava na cabeça do Makoto agora era, bom, se esse mundo ainda pudesse usar uma transmissão de pensamento, ele poderia se comunicar com o Shiki através disso. E que também no mesmo momento em que o Makoto foi sequestrado para uma batalha contra a Sofia e o Lancer, ele nem chegou a pisar nesse mundo, não passou por esse lugar. Mas no final das contas, ele pode até escapar, né? Não precisa ser do mesmo jeito, com uma batalha e tal. Pelo menos ele estava tentando se manter um pouco calmo. Com medo de todas as outras vezes, ele não podia dizer que ele conseguiria derrotar a deusa com certeza, mas ele estava se aproximando aos pouquinhos de chegar nesse nível. A gente já viu que ele estava no nível de poder de um deus. Isso foi dito no próprio anime, tá ligado? Que ele treinando arco e flecha, a gente sempre comenta isso aqui porque é a realidade. Agora, a voz do Makoto pensou que tinha uma presença que parecesse uma presença gigantesca que ele sentiu no lugar. Ele viu que existia cada uma das partes desse lugar e podia ver o corpo do Shiki nesse momento tremendo, cara. Tava literalmente com um cagaço da deusa. E ela chegou e disse que ordenou que o Makoto ficasse no fim do mundo e que o resto da vida dele teria que passar lá, e ele foi contra as ordens dela, porque ele simplesmente saiu do fim do mundo. Pô, cara, fala sério, tu não iria ficar ali não, né? Pô, deusa, tá de sacanagem, rapaz. Tá, sai fora, mano. Que isso, ia deixar o cara lá no fim do mundo até os tempos acabarem? Claramente que não, até porque a gente não sabe quanto tempo o Makoto vai viver, né? Tem gente que fala que ele vive mais de 200 anos, tem gente que fala que ele vive igual um humano normal. A gente não sabe, e o cara não vai ficar lá no escafundel do Juda não, pô. Deixa ele se aventurar pelo mundo livre e leve solto, rapaz. Ei, tá doido? E ainda por cima, ela alegou que quando convocou o Makoto para poder ajudar na batalha, ele acabou sendo algo absurdamente grande, sendo violento naquela batalha, que ele explodiu tudo, né? No caso, congelou um bocado de gente, tanto dos demônios quanto dos humanos que estavam lutando, né? E assim, o Makoto nessa hora tava tipo com um pensamento muito sarcástico, né? Caramba, que belas palavras significativas para alguém que sequestrou uma pessoa, além de jogar ele no lixo, literalmente por causa da beleza apenas. Basicamente, um inseto com título de deus estava fazendo isso. Mas um ideal deus absoluto nisso tudo, cara, podia fazer ele lutar contra o assassino de dragões e também o próprio dragão maior, dragão superior, o Lancer. Eu acho que a deusa não teria o direito nenhum de dizer qualquer coisa para o Makoto, principalmente se dissesse que qualquer um teria escapado, tá? Isso não acontece, não é verdade. Só o Makoto conseguiu escapar ali porque ele é diferenciado, não é qualquer um que faria isso. Algumas das ações que um deus leva com a cidade, né, e os cidadãos ali, mano, aqueles que são usados devem estar tremendo de felicidade de receber uma honra do deus, tá ligado? Só que o Makoto pensa diferente. Ele disse que certamente a deusa estava tirando dele tudo que ele tinha. A triste maneira de pensar é completamente diferente deles dois. Afinal,
como eu já falei pra vocês, as pessoas que são abençoadas a partir da sua aparência é a pior forma, tipo, de resposta educada que ela pode dar. E cada palavra da deusa que saía da boca dela induzia o Makoto a uma raiva. O sangue tava subindo, mano. A cabeça dele já tava como? Tava assim, gigante vermelha, sacou? Nesse momento, ele entrou em contato e julgou mal o poder da deusa. O problema disso é que foi a causa da primeira impressão, cara, de que ele pensou que a deusa era fraca. Mas não era bem assim. Na verdade, a deusa era bastante poderosa. Afinal, é uma deusa. E por mais que ele estivesse no nível de Deus, ele ainda não tinha chegado lá. Só que isso não descarta o fato de tudo que aconteceu ser culpa dela. Porque basicamente, se não fosse pela deusa, o Makoto ia estar em casa de boa, simplesmente não teria sido convocado e muito menos jogado no fim do mundo. Então não teria sido nem chamado pra lutar contra Sophie e Lance, perder os dedos e tal, ir pra aquele meio da guerra, ter acontecido aquilo tudo. Basicamente, a culpa disso tudo não foi do Makoto, foi da deusa que encaixou o Makoto ali no meio. O que a deusa queria, de fato, era que o Makoto resgatasse um herói de batalha. Tava rolando ali, né? Essa guerra entre os demônios e humanos e tal. Tinha um herói ali no meio, a deusa queria resgatar. Nesse momento, o Makoto tem um tom meio sarcástico e fala pra ela: ah, então os deuses também amam, né? Ele até disse que ela mesma deveria ir lá, pô. Não precisava confiar numa pessoa feia como ele, né? Já que ela não confiou no início. Mas com indiferença ao ouvir ela, o Makoto pensou e se perguntou num tom de... como se ele se considerasse um cara idiota de fundo, tá ligado? Ele gostaria até de conhecer alguém que foi criado para esse mundo onde nem mesmo sabe que Deus realmente existe lá fora. E foi o que aconteceu com ele. Ele foi criado na Terra e não sabia nem se o Deus existia ou não, até ele conhecer Tsukuyomi, depois que ele foi pro mundo da deusa e receber a bênção do Tsukuyomi. Nesse momento, a deusa parou e ligeiramente mudou o seu tom de voz. Ela tava percebendo que o Makoto tava a par de negócios, cara. Cara de muito business, né? Até porque ele era um comerciante. E, cara, vamos ser sinceros, ele não iria entrar numa batalha que não era nada, não tinha nada a ver com ele pra simplesmente salvar alguém pra Deus a troco de nada. Existe uma razão pelo fato dele odiar a deusa completamente. O Makoto fez questão de deixar claro. A gente já sabe qual é, mas ela não sabia. Quer dizer, ou sabia, né? Agora tá lá, porque ele não quer obedecer a alguém tão horrível quanto ela, cara. Agora, será que seria interessante ele simplesmente ir pra corrida de demônios lá contra os caras todos pra poder salvar o herói? Não, né, galera? Não é que ele não queira fazer um acordo, é porque, tipo assim, ele acha que isso é alguma coisa gerada pelo próprio temperamento dele mesmo, né? Do próprio Makoto. O lance é que ele não tem uma ideia exatamente do que ele queria. Então a deusa deu essa grande proposta pra ele, dele poder escolher o que ele queria em troca de realizar essa tarefa. Só que ela deu um tempinho pra ele, né? Pra ele poder escolher. Pô, o cara ficou no desespero, ele não sabia. Na cabeça do Makoto não tinha muitas coisas que correram bem nesse mundo quando ele veio sozinho ou fazia algumas outras coisas sozinho. Até mesmo as escolhas. Mas então, observando a deusa ali, ela mudou repentinamente. E então, diz que, tipo, isso era o que realmente deixava o Makoto boladão da vida. Chegava a ser dentro de si incapaz de conter o ódio que ele tinha pela deusa. Ele teve que se segurar, é lógico, como se ele estivesse numa reunião na garagem dele, sentindo como se todo mundo tivesse agindo por conta das próprias emoções, sacou? Era tipo isso. E a deusa tava tão irritada com ele também, que disse que, tipo, o temperamento dele tava sendo estúpido e infantil só pelo fato dele negar o único deus do mundo, e ainda afirmou que os moradores desse mundo inteiro não seriam capazes de viver sem a proteção divina dela. Ou seja, ela literalmente estava ameaçando todos os moradores desse mundo pro Makoto simplesmente ir lá e salvar o herói. Cara, não tem como a gente não odiar tanto essa deusa assim, cara. É impossível você não odiar ela, mano. Tem que odiar, mano. A deusa, simplesmente, essa mulher, ela simplesmente quer tudo em prol da própria função, né? Prol dela. Ela não quer nem saber de ninguém. Ela simplesmente coloca o Makoto lá numa situação que ele provavelmente não queria estar, né? A troco de nada, pelo menos ele não ia estar. E simplesmente ameaça a bênção de todo mundo que ela já tinha construído antes mesmo de invocar ele. Pô, isso é sacanagem, cara. Aí tu já viu, né? As pessoas do mundo que confiam na própria deusa sem pensar no que é realmente ela, sem entender de fato o que é uma bênção, o que é uma proteção, com a intenção de simplesmente acreditar, ter a sua fé, fez com que o Makoto ficasse tão pé da vida que ele quisesse simplesmente apagar a deusa dali agora, tá ligado? Acabar com ela nesse momento. A deusa afrontou o Makoto, não deixou isso barato não, falando que ela era o verdadeiro poder absoluto desse mundo, que nada se comparava e não podia acontecer do jeito que o Makoto queria. E mais uma vez, pensando que havia uma razão pela qual a deusa não apagou o Makoto, né, ele pensou que talvez existisse algum tipo de obstáculo das sombras com relação a isso.
Honestamente, não se sabe, né, a que ponto o Makoto poderia chegar e aguentaria lutar de fato com a própria deusa nesse momento que ele tá agora, né? Porque mais pra frente ele fica mais forte ainda. Ele pensou 2 vezes e percebeu que não queria estar nessa experiência agora, provando isso por causa literalmente de tudo que estava acontecendo. Mas quando ele voltou a si mesmo, o Makoto viu que o corpo do Shiki ainda tava lá, ó, tremendo completamente. Mas não tava tremendo de excitação, de batalha, nem nada. Ele tava tremendo com cagaço mesmo, de medo. Ou seja, por causa de todo aquele perigo, ficou claro que as chances do Makoto de ganhar contra a deusa ainda não estavam completamente seguras. E o Shiki provavelmente tinha algum tipo de indicador que saberia disso, por isso que ele estava tremendo. Nesse caso, é mais provável que o momento ainda não tenha chegado e pode ser possível, com uma conta até usando o próprio Hakai dele, né, e saindo da percepção completa, ele até consiga alguma batalha duradoura, mas não necessariamente ele vai ganhar. Durante essa premissa toda aí, o Shiki até deu a sua própria sugestão para a deusa permitir que o Makoto conseguisse conversar através da língua que ele não conseguia, já que ela tinha tirado essa língua dele, né? Ele não conseguia conversar na língua dos Humans. Ele sabia todas as línguas do mundo, menos a dos Humans. E ao final de tudo, da fala, né, a própria voz suave e tanto trêmula foi ouvida. O Makoto recebeu a bênção, a língua comum, né, que todo mundo sabia conversar menos ele, agora era possível de falar, ele conseguia falar todas as línguas do mundo. Porque, cara, se vocês se recordam, vocês vão lembrar, ele falava através de mensagens com várias pessoas. O próprio Rebrandt era mensagem, a escola era mensagem, qualquer um era mensagem. Ele só conseguia se comunicar com as pessoas que sabiam falar todas as outras línguas. Teoricamente, as pessoas que eram monstros, né, como o caso da Ema e tudo mais, dragões, um mundo fora do mundo dos humanos, né, dos humans. Então a gente vendo esse acordo com a deusa conforme ele foi se desenrolando, o Makoto momentaneamente ainda não seria capaz de falar, ele seria incapaz de falar essa língua comum. Mas se ele salvasse o herói e continuasse, né, com todo o trato, aí sim ele poderia falar. Isso de acordo com o que a deusa falou. E se acontecesse dele não conseguir falar, aí, meu parceiro, ele jamais ia perdoar essa deusa. Eu mesmo não perdoaria, sendo sincero com vocês. Já tá cheio, o cara já tá cheio de ódio. Só foi fazer o bagulho com ela lá, né, fazer esse contrato, por causa que ele vai ganhar alguma coisa em troca, que pra ele é vantajoso, tá? No final das contas, é vantajoso pro Makoto. Ele é um comerciante, cara, ele precisa se comunicar, ele já estava acostumado a falar por mensagens e tal, mas também é uma parada limitada, concorda? Quando você fala um negócio por mensagem, fica bem mais limitado do que você conversar com uma pessoa, entendeu? Então, cara, pra ele era um bom jogo, de qualquer forma. No final das contas, o Makoto aceitou esse acordo e foi lá salvar os heróis, cumprindo a sua parte do acordo. Assim, ele recebeu sim também a língua dos Humans. Eu não vou deixar vocês aqui sem saber se ele recebeu ou não. Obviamente, ele recebeu e agora pode livremente se comunicar com qualquer um que seja. E sejamos sinceros, facilita muito mesmo. Mas o melhor de tudo é ver que essa luta contra a deusa foi apenas adiada mais uma vez nessa história, tá? Eles ainda se odeiam, é um ódio mútuo gigantesco que traz pra gente aquele gostinho de querer que o Makoto passe o sarrafo nela logo, mano. Meta a porrada dessa deusa aí, mano, que a gente quer ver isso. Quer ver o Makoto acabando com ela. E sinceramente, todo mundo tá se reservando pra esse capítulo chegar. Tamo em cólica, tamo aqui se rasgando. Tipo, quando chegar, mano, eu quero ver o Makoto saindo da jaula com tudo pra poder mandar a bala. E lógico que você não vai querer perder isso. É claro que não, mano. Por isso que você tem que estar inscrito aqui no canal e com o sininho ativado, porque só assim você fica por dentro de tudo que tá rolando no mundo dos animes, no mundo de Tsukimichi, que a gente vai voltar com muita coisa boa. E por enquanto a gente tá aí a obra entrando em um hiato, né? Mas em breve teremos ela de volta, talvez uma segunda temporada já esteja aí sendo preparada, só não foi vinda pra gente. Conforme vai tendo informações novas, a gente vai sempre trazer informações aqui pra vocês também. Obrigado demais, galera, vocês são brabos, muito brabos mesmo, dão essa força incrível aqui no canal. E, mano, estão no meu coração, é claro. Um beijo no coração de vocês, até a próxima, um forte abraço e valeu! Fui!